O Tribunal Superior Eleitoral TSE livrou por unanimidade o senador Sérgio Moro União PR de perder o mandato e ficar inelegível por 8 anos nesta terça-feira, 21. O placar do julgamento, que durou 4 horas, foi de 7 votos a 0 contra a cassação do ex-juiz da Operação Lava Jato. Os ministros seguiram a manifestação do relator Floriano de Azevedo Marques, que abriu a votação contra a cassação. O magistrado foi seguido pelos colegas Alexandre de Moraes, André Ramos Tavares, Carmen Lúcia, Cássio Nunes Marques, Raul Araújo e Isabel Galotti. Os recursos julgados pelo TSE foram protocolados pela Federação Brasil da Esperança, que inclui o PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e pelo PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os partidos acusaram Moro de ter causado um desequilíbrio eleitoral por ter anunciado ser pré-candidato à presidência e depois ter concorrido a senador pelo Paraná, cargo para o qual foi eleito com 1,9 milhões de votos. O relator do processo, ministro Floriano Marques, defendeu que o percurso político vacilante e a estratégia errante deram contornos particulares ao caso julgados pelo TSE. Segundo ele, o julgamento não teve precedentes na Justiça Eleitoral. Essa tese do dolo na situação de risco se avizinha com o próprio despautério. Considero impossível sustentar a condenação de um candidato por abuso de poder econômico baseado em um hipotético dolo eventual eleitoral, afirmou o relator. Dos valores apresentados pelos partidos, Floriano considerou apenas gastos voltados à promoção pessoal, como o lançamento da pré-candidatura ao Senado no Paraná, a contratação de serviços para a gestão das redes sociais e despesas com voos fretados para eventos na pré-campanha. No cálculo, ele chegou ao total de R$ 777 mil, que é 17,47% do teto da campanha ao Senado. Podemos considerar um montante importante, mas não por si só abusivo, argumentou. Aqui eu afasto a tese de que toda atividade de apoio à atuação política de um pré-candidato deva ser considerado gasto voltado à campanha ensejador da disparidade de armas, defendeu Floriano Marques. O segundo a votar foi o ministro André Ramos Tavares, que proferiu um voto técnico com base nos valores apresentados pela acusação como verbas utilizadas por Moro na pré-campanha. Segundo o magistrado, a quantia não apresentaria uma quantia expressiva que caracterizaria um abuso do poder econômico. Segundo os cálculos que efetuei a partir do cotejo com os elementos probatórios carreados aos autos, entendo que os valores comprovadamente voltados para o fomento de pré-candidatura atingiram cifra inferior a 20% das despesas efetuadas em campanha. Por isso, não foram expressivos se analisados o teto de gastos do pleito em questão, afirmou Tavares. A ministra Carmen Lúcia criticou a conduta de Moro antes das eleições de 2022 que, segundo ela, não é exatamente um modelo ético de comportamento na pré-campanha. Apesar disso, a magistrada também defendeu que a cassação do mandato seria desproporcional à gravidade das acusações. É preciso que tenham cuidado exagerado, mas é preciso também que, para um julgamento com as consequências que se pede aqui, e considerado que o eleitorado não necessariamente tem ciência de todos esses dados, a nossa principal preocupação é que ele tenha garantia do seu voto. Também por isso nos induz a uma certa interpretação que exige rigor e suficiência de provas, que nesse caso não se mostrou, afirmou a ministra. O sexto a votar foi o ministro Cássio Nunes Marques. Ele declarou que as provas apresentadas pelo PT e pelo PL não comprovaram ilegalidades cometidas por Moro durante a pré-campanha das eleições de 2022. Segundo ele, o ineditismo do caso evidenciou uma tentativa dos autores da ação de criminalização da política. Ações que busquem caçar mandatos em razão apenas desses arranjos revelam-se como mais uma faceta da chamada criminalização da política no viés eleitoral, afirmou, após o voto de Nunes Marques. O ministro Raul Araújo acompanhou o relator e apresentou a sua análise por escrito para Moraes, mas não fez a leitura integral do voto. A ministra Maria Isabel Galotti avaliou que a cassação Moro sem a existência de critérios técnicos para calcular gastos na pré-campanha poderia dar origem à insegurança jurídica para processos futuros julgados pela Justiça Eleitoral. A disparidade de estimativas feita por cada um dos atores processuais, seja cada um dos autores, seja cada um dos desembargados, o Ministério Público na primeira instância. O Ministério Público aqui mostra que realmente não há critérios legais, nem doutrinários e sequer jurisprudenciais a esse caso que é ímpar, disse Galotti.
Fechando o julgamento. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, disse que o caso de Moro é ímpar e não poderia ser comparado com o julgamento da ex-senadora Selma Arruda Podemos MT, usado como precedente pelos acusadores do ex-juiz da Lava Jato. Selma foi condenada em 2019 pelo TSE por abuso de poder econômico e Caixa 2 na pré-campanha. Esse caso não tem nenhuma semelhança com o caso da Selma Arruda. Se tentou, principalmente na imprensa, colocar semelhanças. Lá, o recebimento foi de recursos privados para a realização de pré-campanha. Recursos privados e não declarados. Nenhuma semelhança, afirmou Moraes.